Obrigado, relator, deputado Marcelo Freitas. Passo a palavra ao defensor ad hoc para sua defesa por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Boa tarde, presidente Fábio Chico. Uma indagação. A gente tem que ter as informações. Pois né? não, deputado Chico. É regimental que cada parlamentar representado no Conselho se manifeste em todas as etapas do processo e constitua a sua defesa. É importante para os membros desse Conselho saber quem são essas defesas, como foram constituídas. Eu gostaria de ter essa informação. Deputado Chico, o deputado Eduardo Bolsonaro, infelizmente, não mandou nenhum representante, não constituiu nenhum advogado. Como aconteceu em outros casos, nós chamávamos o advogado da Câmara para representar, como foi da semana passada. Não tínhamos nenhum advogado disponível, por isso que a DPU enviou o senhor Sérgio, para até mesmo para fazer a defesa e ter uma defesa aqui. Por isso que passa a palavra novamente ao advogado do deputado Eduardo Bolsonaro para dar prosseguimento por 20 minutos. Pela ordem, defensor público. Você me chamou de advogado. Defensor público. Pois bem, gostaria de dar boa tarde a todos. Nós, a Defensoria Pública da União, nos sentimos honrados e o tamanho da honra também é o do senso de responsabilidade de defender um congressista nesse Conselho de Ética. Explicando a excelência do deputado Chico, que nos perguntou a razão de estarmos aqui, é porque a Defensoria até é importante que se faça aqui o mistério dela, nossa vocação constitucional é fazer a defesa das pessoas que não têm advogado constituído ou que não tenham condições de fazê-lo em qualquer instância administrativa, judicial, coisa que o valha. Nessa ocasião, fomos exortados a fazer a defesa mediante a provocação da serventia do Conselho de Ética, que nos enviou uma correspondência, e a instituição cidadã não se furtou ao trabalho constitucional, pelo que traremos aqui todas as pautas e defesas técnicas de maneira sóbria, formal e comprometida com os direitos fundamentais. Então eu estou aqui defendendo o Conselho de Ética e não o mérito da questão, o Conselho de Ética. Nós não estamos aqui querendo atropelar algum processo, nós não estamos aqui querendo ou não caçar o Eduardo Bolsonaro. Volto a falar o que eu venho respondendo há mais de 15 dias, quando indiquei o deputado delegado Marcelo Freitas como relator. Este Conselho de Ética é imparcial. Esse Conselho é imparcial. A gente vem aqui para julgar o mérito da questão sem pessoalidade ou sem personificar processos. Então, só queria fazer esse esclarecimento no tocante às notificações do Conselho de Ética. Passa a palavra ao relator, deputado, devolva a palavra ao relator, deputado Marcelo Freitas, para proferir o seu voto. Pois não, deputado Chico Alencar. Pela ordem, senhor presidente. O senhor tem a palavra. Sim, muito obrigado. Nós estamos aqui diante de uma situação inédita ao que eu tenha ciência. Fui membro do Conselho de Ética de outras legislaturas, muitos representados aqui, desde Mensalão, Petrolão, só não peguei aquela máfia do orçamento, não sou tão velho assim. Mas, ao que tenho ciência, é a primeira vez que a defesa de um representado se dá pela valorosa, imprescindível Defensoria Pública da União, cuja função está no artigo 134 da nossa Constituição, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem como dever prestar orientação jurídica e defesa dos direitos de pessoas necessitadas. Eu quero enfatizar isso. Eu fui deputado estadual, sempre prestigiamos a Defensoria Pública, que é uma espécie de patinho feio dos organismos de justiça, sempre esquecido em relação, às vezes, até ao próprio Ministério Público, e sempre ouvimos isso e confirmamos. A Defensoria Pública é a advocacia dos pobres. Então, entendo que o deputado Eduardo Bolsonaro, que declaradamente recebeu já no exterior, onde foi e pediu licença a esta casa para tratar de assuntos pessoais, alegadamente, e recebeu do seu pai, ex-presidente, uma trimestralidade ou uma semestralidade de R$2 milhões, ele está afirmando, ao não responder a nada,
ao pedir que a sua representação se desse à sua revelia, ao indiretamente, portanto, recolher a Defensoria Pública, que ele é um indivíduo necessitado, pobre, que precisa recorrer dessa Defensoria com tantos e tão ingentes trabalhos a desenvolver em função da multidão de desvalidos desse país, para que a sua defesa assim proceda. E, por fim, eu ouvi o defensor, Dr. Sérgio Armanelli, dizer que nós aqui do Conselho presumimos ciência do representado, e Vossa Excelência Presidente já falou que essa ciência lhe foi dada, e exigir... Deputado Chico Alencar, para concluir, até porque nós vamos ter o período de discussão da matéria. Ele exigiu comprovação documental. Eu acho, com todo respeito à Sua Excelência, que cumpre a sua função, defendendo um privilegiado que mora nos Estados Unidos, ele, na verdade, atacou muito esse Conselho ao dizer que a gente, na verdade, presumiu que ele tinha ciência, que não apresentou nenhuma prova. O Conselho exige respeito. Deputado Chico Alencar, para concluir, para passar o voto, depois nós vamos entrar na questão da discussão. Presidente, só uma questão de ordem também. Pois não. O senhor considera que ele foi notificado ou não? Eu considero que ele foi notificado. Perfeito. Claro. Eu acho que tinha que mandar notificação para a Casa Branca, viu? Sim. Porque... Só para concluir, deputado Chico, o chamamento da DPU, na verdade, foi um excesso de zelo da nossa parte. Porque quem faz essa parte é o advogado da Câmara. Como não tinha advogado da Câmara, pela amplitude do caso do deputado Eduardo Bolsonaro, a gente fez questão de trazer a Defensoria Pública para cá. Mas a gente não vai entrar nessa celeuma. Eu passo novamente a palavra ao relator para que, por fim, ele profira o seu voto, que está e se encontra lacrado. Parte de uma premissa equivocada, a de que o representado seria, de alguma forma, responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio, contudo, é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas é, em essência, ato de soberania. No caso dos Estados Unidos, tais decisões são prerrogativas exclusivas de seu poder executivo e, em alguns casos, do Congresso norte-americano, conforme seus próprios marcos constitucionais. Essas medidas decorrem de avaliações estratégicas de política externa e de segurança nacional, não de solicitações ou discursos isolados de parlamentares estrangeiros. Imputar a um deputado brasileiro a responsabilidade por um ato dessa natureza seria ignorar o princípio fundamental do direito internacional público, segundo o qual cada Estado é autônomo e responsável por suas próprias decisões políticas e jurídicas. A responsabilização de um parlamentar por ato de governo estrangeiro equivaleria a negar a soberania dos Estados e a violar o princípio da extraterritorialidade das leis nacionais, consagrado não apenas na doutrina clássica, mas também em instrumentos contemporâneos como a Carta das Nações Unidas. Seria, além disso, a nosso sentir, um absurdo jurídico e político. Nenhum sistema democrático consolidado admite a punição de um cidadão por decisão soberana de outro Estado. Em termos práticos, caso o Brasil discorde da conduta de outro país, o foro adequado para a reação estatal é o diplomático, sob a competência exclusiva do Ministério das Relações Exteriores, que representa o Estado brasileiro em suas relações internacionais. O Conselho de Ética, enquanto órgão disciplinar interno do Poder Legislativo, não possui atribuição nem competência para interferir em matéria de política externa ou de soberania, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. A experiência comparada reforça esse entendimento. Em 2010, na decisão proferida pela Suprema Corte do Reino Unido, reconheceu-se que a atuação parlamentar deve ser interpretada de modo a preservar a autonomia política e a liberdade de expressão dos representantes eleitos, vedando qualquer punição por atos que se enquadrem no âmbito da atividade política legítima. Da mesma forma, o Parlamento Europeu, em diversas manifestações de sua Comissão de Assuntos Jurídicos, tem reiterado que manifestações políticas de parlamentares
mesmo quando proferidas fora de seu país de origem, estão protegidas pela liberdade de expressão e não podem ensejar sanções disciplinares, salvo se configurarem incitação direta à violência ou ofensa pessoal grave. Assim, o que se observa, tanto na doutrina quanto na prática internacional, é a clara distinção entre crítica política e ato de hostilidade institucional. Em democracias consolidadas, parlamentares de oposição frequentemente recorrem a organismos internacionais para expor visões críticas sobre políticas internas, sem que isso seja interpretado como ato de traição ou quebra de decoro. Exigir alinhamento ideológico com o governo de turno, sob pena de cassação, seria próprio de regimes autoritários, não de Estados democráticos. Dessa forma, não se pode reconhecer a nosso sentir, nem em tese, a configuração de quebra de decoro em condutas que se limitam ao exercício da liberdade de expressão e à manifestação de opinião política no contexto de debates internacionais. O ato de opinar, discordar ou denunciar, mesmo que em for estrangeiro, não constitui infração ética, mas exercício legítimo do mandato representativo, conforme reconhecem as democracias mais estáveis e mais maduras do mundo. Em vista desses argumentos, respeitando opiniões em contrários, há que se reconhecer, nos termos apresentados pela Defensoria Pública da União, a inépcia formal da peça inaugural. Em conclusão, ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pelo arquivamento da representação proposta pelo Partido dos Trabalhadores em face do deputado Eduardo Bolsonaro. Sala do Conselho de Ética, em 8 de outubro de 2025. Deputado federal, delegado Marcelo Freitas. Obrigado, senhor presidente. Declaro aberta a discussão da matéria. Só queria fazer um registro antes. Não dá para se inscrever levantando a mão. Quem for fazer inscrição para debater pelo sistema Infoleg. Passa a palavra ao deputado Sargento Gonçalves por até 10 minutos. Espera aí. Nós queremos pedir vistas, senhor presidente. Já foi? Não, Presidente, eu queria pedir vista também. nós também queremos Vista, pedir, claro. pedir vista, presidente. Vista concedida ao Não, o deputado Partido dos Chico Trabalhadores Alencar. também quer. Quem mais? Welter. Deputado Welter. Nós também queremos pedir de vista. Deputado Dimas Gadelha. E deputado? Vista coletiva, presidente. Vista Deputado Paulo coletiva. Vista conjunta. Então, vista concedida, passamos para o próximo item.